E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre essa questão, né, do aborto, de não matar, né? De não matar. No Evangelho, no Sermão da Montanha, né? No Sermão da Montanha, né? Jesus, lá em Mateus, né, lá em Mateus capítulo 5, vai dizer, né? Ouviste né, o que disse os antigos: não matarás. Aí Jesus disse assim: eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza, né, contra seu irmão, chama de louco, chama de imbecil, todos esses, né, comparecerão, né, ao tribunal, serão chamados, né, à justiça. O que Jesus quis dizer com isso, né? Porque Jesus diz: ouviste dizer, né? Viste o que os antigos falaram: não matarás. Jesus quer dizer com isso que não é só a questão, não é só matar. Existem outras questões também que a gente que nos levarão, né, ao tribunal, né? A questão de se encolerizar, de ofender, né? Então Jesus diz: por isso também serão chamados ao tribunal. Então não é só a questão de matar em si. Eu entendo que Jesus quis dizer com isso que não brigue, né? Porque essa discussão, né? Essa discussão, né? É se colerizar contra o irmão que leva, né, muitas vezes à morte, né? A tragédia, né, da morte leva um a matar o outro. É se encolerizar, essa briga. Eu entendo isso. Jesus quis dizer isso: olha, não brigue com o outro, ficar chamando aí, brigando, ofendendo uns aos outros, vocês vão acabar, né, cometendo um homicídio, vão acabar matando o outro. Então, né, não faça isso, não brigue. Eu entendo dessa maneira que Jesus quis dizer isso, né? Que a briga também nos levará, né, à morte, nos levará também ao tribunal. Então não ofenda, né, o irmão dessa maneira, não brigue com o irmão dessa maneira. Quando a questão do aborto, né, as pessoas dizem, né, as pessoas, muitos ficam preocupados, mas o aborto vai ser, né, legalizado no Brasil? E eu sempre falo, o aborto sendo legalizado ou não, quem tem, né, a vida da criança nas mãos são os pais. É os pais que vão aceitar ou não essa lei. Não é preciso, né, os pais cristãos aceitarem essa lei, né? Não é preciso aceitar essa lei. Existem tantas leis, né, ilegais contra o cristianismo, contra a doutrina de Deus, mas que um cristão não precisa fazer. Mas que um cristão não é permitido fazer. É pecado fazer. É pecado fazer. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: não é só a questão, né, do aborto em si. Como Jesus falou no Evangelho, né? Não é só a questão de matar em si. É a questão também de ofender, de brigar. Só por isso vocês serão chamados, né, ao tribunal. Entende? Não é só a questão do aborto em si. Um fato interessante que a gente precisa, né, perceber, quando as pessoas falam da questão do aborto, as pessoas esquecem de outras, do que leva ao aborto. O que é que leva alguém a chegar, né, ao aborto? A consequência do aborto. O que é que leva, né, chegar? Nada justifica, né, o aborto. A igreja diz: nada justifica o aborto. Mas o que é que leva uma pessoa, né, a abortar? Assim como Jesus quis dizer, né? O que é que leva você a matar alguém? É uma discussão, é uma desavença. Por isso que ele disse: não chamei a pessoa de imbecil, não chamei de louco, não maltratei, não briguei, porque vocês serão chamados, né, ao tribunal. Entende o que eu quero dizer? Comparar uma coisa com a outra. Porque o aborto é não matar, né? Não matarás. Faz parte do 5º mandamento: não matarás. E para chegar a matar a uma criança, o que aconteceu antes? Nada justifica, a igreja diz. A igreja diz assim, né?
nada justifica o aborto. Por exemplo, né? Temos a questão do estupro, que é uma violência. Temos a questão do estupro. Temos a questão de saúde, né? Risco de vida para a mãe, né? Risco de vida para a criança. Então temos essas questões que as pessoas querem justificar o aborto. Eu quero justificar o aborto porque foi um estupro. Eu quero justificar o aborto porque é um risco para a mãe. A igreja é totalmente contra o aborto. Totalmente contra. Nós cristãos, né, somos totalmente contra ao aborto. Essas maneiras que eu já falei, né? Estupro, saúde, questão de saúde da mãe. Então, tudo isso, mesmo, né? Tudo isso para se analisar, mas mesmo assim a igreja é totalmente contra, né? Porque a criança é inocente, a criança é inocente. A criança não pode pagar por um erro de um estuprador, né? É isso que a igreja fala. Beleza. Mas uma questão que eu quero levantar nesse vídeo é a seguinte: a maior porcentagem das pessoas que querem, né, abortar os seus filhos são as chamadas, né, gravidez indesejada. São as chamadas, né, gravidez indesejada. O que seria isso, né? Seria no namoro, né? No namoro, o casalzinho tá lá namorando, tá na fase do namoro, mas leva uma vida desordenada, né? Leva uma vida desordenada, contrário ao mandamento da igreja, né? Entenda o que eu quero dizer, contrário ao mandamento da igreja, né? Porque a igreja é contrário ao namoro, né? ao sexo durante o período do namoro. Então hoje, né, com essa libertinagem que a gente vê na sociedade, as pessoas não querem levar a sério, né, o namoro. É um namoro desregrado, contrário aos mandamentos da igreja. Aí quando a moça fica grávida, muitos recorrem, né, a esse procedimento do aborto. Então o que eu quero dizer? Aí o que Jesus vai dizer? A gente vai dizer, aí as pessoas vão dizer não ao aborto. E o que Jesus diria? Um pouco antes do aborto: não ao namoro desordenado. Não é verdade? Um pouco antes deveria pensar não ao namoro desordenado que a igreja ensina. Aquilo que a igreja ensina, né? Jovens, não tenha um namoro desordenado, desregrado, né? Então, meus irmãos, né? Então, aí as pessoas levam esse namoro desordenado. Quando chega a gravidez, aí a chamada gravidez indesejada, recorre ao aborto. Mas porque não viu antes, né? Porque não obedeceu à igreja antes. Obedece à igreja antes, aí não chega a esse ponto. Outro caso que a gente pode analisar é o adultério, né? A traição de pessoas casadas, de homens e mulheres casados, né? Quantas vezes a gente não já viu passar, a gente não já ouviu nas notícias, né, de que uma amante ficou grávida e o pai da criança às vezes comete uma tragédia, né? Assassina aquela mãe juntamente com aquela criança, ou manda matar a criança, né? Manda abortar aquela criança. Então a maioria dos casos são essas gravidez, né, indesejada. O que o evangelho nos mostra é que antes de chegar, né, a matar, não brinque, né? Não brinque com a vida. Homens casados, mulheres casadas, né? Sejam fiéis. A igreja diz: sejam fiéis. Jovens, sejam fiéis no namoro, sejam castos. Sejam fiéis no namoro, sejam honestos no namoro. Para não vir uma gravidez, né, que vocês não estavam esperando, e depois vocês correrem atrás de um aborto, de um assassinato de uma criança inocente. Então, nesse evangelho, quando Jesus diz não matarás, né? Quando os antigos dizem não matarás, aí Jesus diz: ora, eu porém vos digo, né? Não se encolerize contra vosso irmão. Não chame de imbecil, não chame de louco. Ou seja, não brigue. O que diria com a questão do aborto? Antes de chegar a essa questão de matar, né? Diria também a mesma coisa.
Antes de chegar à gravidez, meu amigo, seja fiel, né? Seja fiel. Não tenha um namoro desregrado, né? Tem a mesma questão da prostituição, do sexo livre para todo mundo, né? Aí quando engravida, aí quando engravida, quer recorrer a procedimentos terríveis, que a igreja é totalmente contra. Repito, né? Temos as questões do estupro, temos as questões, né, da saúde da mãe, e a igreja é contra do mesmo jeito. Mas, né, a maioria dos casos é a desordem. A sociedade, né, o povo não quer escutar o que ensina a igreja, né? Nem todo mundo é católico, né? É cristão católico. Então as pessoas detestam esse ensinamento da igreja. As pessoas não querem seguir o ensinamento da igreja. Os filhos da igreja, os que se dizem católicos, né, os que frequentam a igreja, que vão à missa, não querem obedecer. Quanto mais, né, a sociedade toda, que rejeita, né, a fé católica, rejeita o ensinamento da igreja. Então, quando você falar do aborto, quando você for falar do aborto, dizer, não, a gente somos contra o aborto. Sim, somos contra o aborto, totalmente contra o aborto. Mas a igreja é totalmente contra também a uma libertinagem, né? A prostituição, ao adultério, ao namoro, né, desregrado, desonesto. Entende, meus irmãos? Um namoro sem responsabilidade, um namoro sem compromisso, né? Uma vida totalmente desregrada. A igreja é contra isso. Aí muitas pessoas apontam só o aborto. A igreja é contra o aborto. Sim, é contra o aborto. Assim como os antigos era contra não matar, né? Não matarás, não abortarás. Aí Jesus vai dizer o quê? Além de não abortar, também não tenha uma vida desregrada, desonesta. Entende, meus irmãos, o que eu quero dizer? Então, né, quando os filhos da igreja obedecem à igreja, o que é que a igreja diz? Tenha um namoro santo, né? Não viva um namoro desordenado. O que é que a igreja diz para os casados? Sejam fiéis no matrimônio, não cometam adultério, né? Aí daí você não vai chegar a uma gravidez indesejada e aí você não vai querer matar. Entende, meus irmãos? Eu quero dizer. Então, se prevenir antes de chegar ao ponto de matar, que é uma tragédia terrível, condenada por Deus, né? Condenada pela igreja. Então, vamos pensar um pouco antes. Beleza, meus irmãos? Então, essa partilha de hoje. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, comente aí o que você achou, deixa um like aí para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.